Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, vamos falar sobre intervalos de confiança. Vocês sabiam que a importância de estudar os intervalos de confiança em bioestatística reside em fornecer uma estimativa da incerteza associada aos resultados de um estudo, permitindo que os pesquisadores avaliem a precisão e a confiabilidade das conclusões tiradas a partir dos dados analisados? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deixe aquele like, ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toque pau nesse vídeo. Os resultados das pesquisas eles são expressos de maneiras diferentes. A forma de apresentar os resultados depende muito do tipo de variável e do delineamento do experimento. Vamos nos concentrar em duas formas de expressar os resultados. Por meio de uma proporção, nas pesquisas em que a variável é qualitativa, ou por meio de uma média, nas pesquisas onde a variável é quantitativa. Então vamos falar da proporção, né? Vamos iniciar com um exemplo. Um dentista examinou 100 crianças que ingressavam no ensino fundamental e verificou que 33 delas não tinham cárie. A proporção de crianças sem cárie na amostra é 33%, ou seja, 0,33 ou ainda 33%. Essa proporção é uma estimativa da probabilidade de uma criança da mesma população de onde proveio a amostra não ter cáries. A pergunta que a gente deve fazer é: será que é uma boa estimativa? Antes de responder essa pergunta, é preciso saber se as crianças examinadas são realmente representativas da população em estudo. Se o dentista disser que sim, tomaremos isso como uma pressuposição, porque para saber se as amostras são representativas da população são necessários conhecimentos na área em que a pesquisa se enquadra. Depois é preciso pensar na margem de erro da estimativa fornecida pela pesquisa. Será que as crianças selecionadas para cada amostra poderiam ter experiência de cárie mais alta ou mais baixa do que crianças da população onde as amostras foram retiradas por simples acaso? É preciso informar de uma maneira a confiança que se pode ter na estimativa. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. A média. Como a gente já viu em vídeos anteriores, o que é ou como se calcula a média, e dessa forma a gente vai ver para outro exemplo. Um professor de fisioterapia obteve dados biométricos dos alunos que ingressaram na faculdade, e a média da pressão sistólica de 100 alunos foi 120,3 milímetros de mercúrio, com um desvio padrão de 14 milímetros de mercúrio. O professor considera que esses alunos constituem uma amostra representativa de outros alunos que ingressaram em outros cursos da universidade, em outros anos. Mas que confiança pode ter na estimativa da média que ele está fornecendo? Os resultados das pesquisas são expressos de maneiras diferentes. A forma de representar os resultados também depende muito do tipo de variável e do delineamento do experimento. Então vamos ver o intervalo de confiança para uma proporção. A maioria dos pesquisadores considera aceitável um intervalo de 95% de confiança. Isso significa que o pesquisador terá 95% de probabilidade de obter, com base em uma amostra, um intervalo de confiança que venha a conter a proporção do evento na população. Entenda bem, se você calculou um intervalo de confiança com base em uma amostra e não sabe se o parâmetro ou o valor na população está contido dentro do intervalo que calculou, no entanto, você sabe que 95% dos intervalos construídos, da mesma forma, conterão o parâmetro. O cálculo do intervalo de confiança para uma proporção. Então, vamos voltar ao exemplo do experimento do dentista, que examinou 100 crianças e classificou-as como tendo ou não
a experiência de cárie. Então, o número de crianças sem experiência de cárie nas 100 examinadas é uma variável binomial, tem ou não tem cárie. A proporção de valores x obtidos em uma base da amostra é descrita por essa forma. P barra é igual a x sobre n. Essa proporção ela é uma estimativa da probabilidade de ocorrer o evento de interesse da população. Essa estimativa está associada a uma variabilidade. A variabilidade é medida pelo desvio padrão, e o desvio padrão vai ser dado por raiz quadrada, né, da probabilidade menos 1 menos 100 a probabilidade, que é o quê? Tá? Dividido por n. E o intervalo de confiança de 95% para a probabilidade P obedecidas às condições é dado pela seguinte forma: P mais ou menos 1,96 do desvio padrão. Os valores de mais ou menos 1,96 são obtidos na distribuição normal. Vamos relembrar que são esses os valores de Z que englobam 95% dos casos que ficam no centro da distribuição. Essa fórmula vale para grandes amostras. Intervalo de confiança por uma proporção, então. O dentista quer saber se esse valor 0,33 na proporção obtida é uma boa estimativa da probabilidade de uma criança na mesma população de onde proveio a amostra não ter cáries. O intervalo de confiança está dado por aquela forma, P mais ou menos 1,96 vezes o desvio padrão. Então a gente tem que no exemplo P é igual a 0,33 e Q é 1 menos 0,33. Um a gente poderia chamar de sucesso e outro de fracasso. O somatório de fracassos e sucessos tem que dar 1. E o N é igual a 100. Logo, a gente vai ter que o P, fazendo as substituições da fórmula, vai nos dar um resultado de 0,092. Então, os limites do intervalo de 95% de confiança são, portanto, 0,33 menos 0,092, que é igual a 0,238, e 0,33 mais 0,092, que é igual a 0,422. Podemos, então, ter 95% de confiança de que a probabilidade de uma criança da população onde proveio a amostra não ter cáries esteja em torno de 23,8% a 42,2%. As pressuposições. Para construir um intervalo de confiança, algumas pressuposições precisam ser feitas. Primeiro, a amostra deve ser representativa da população. Por exemplo, se for pedido num show de televisão que os telespectadores telefonem dizendo se gostam ou não gostam do programa, não tem sentido usar um indicador do grau de aprovação à proporção de pessoas que telefonaram dizendo que gostam do programa, pelo simples fato de que quem não gosta talvez nem assista e nem saiba que tinha que ligar para dizer que não gosta do programa. Outra pressuposição importante é a da independência das observações. O fato de que uma pessoa ter sido selecionada para uma amostra não deve mudar a probabilidade de outra pessoa também ser selecionada. Por exemplo, não se deve entrevistar alguém e depois pedir para essa pessoa trazer outras para serem entrevistadas. A margem de erro. A proporção de determinado evento da amostra estima a proporção desse evento na população de onde a amostra foi selecionada. O intervalo de confiança na forma apresentada nesse vídeo fornece a margem de erro da estimativa. Essa margem é dada pela amplitude do intervalo de confiança. Margem de erro quando a amostra é pequena. Lembrando o exemplo do dentista, a proporção de crianças sem cárie é 0,33. O dentista obteve um intervalo de 95% de confiança. Os intervalos e os valores foram
23,8% a 42,2%. Qual é a margem de erro? A margem de erro vai ser a amplitude de intervalo, ou seja, a diferença entre os limites. 0,422 menos 0,238, 0,18,4, tá? Ou 18,4%. Essa é a margem de erro. Então, o dentista está com 95% de segurança de que a proporção de crianças sem cáries na população estudada está entre 23,8% e 42,2%, com uma margem de erro de 18,4%. Para diminuir a margem de erro, precisa o quê? Aumentar a amostra. Daí a insistência dos estatísticos em dizer que a amostra deve ser tão grande quanto possível. Vamos para a margem de erro de uma amostra grande. Ainda no exemplo do dentista, vamos imaginar que o dentista examinou não 100 pessoas, mas 1.000 crianças e verificou que 330 delas não tinham cárie. A proporção de crianças sem cárie é 33%, continua sendo a mesma. Mas qual é a margem de erro agora para a nova quantidade de amostra? A gente vai continuar usando aquela fórmula, né? P mais ou menos 1,96 desvio padrão. Substituindo os dados, agora a gente vai ver que o valor de P vai ser igual a 0,029. E os limites do intervalo vão ser de 0,301 e 0,359. E a margem de erro vai ser dada pela diferença, 0,058. Nesse exemplo, o dentista está 95% seguro de que a proporção de crianças sem cáries está entre 30,1% e 35,9%, com uma margem de erro de 5,8%. Comparando esse resultado com o obtido no anterior, o que a gente pode ver é que a margem de erro diminuiu quando a amostra aumentou. Intervalo de confiança para uma média agora. Imagine uma amostra casual, simples, de N elementos. A média dos dados dessa amostra vai constituir uma estimativa da média da população de onde a amostra proveio. Agora vamos para o exemplo do professor então, de fisioterapia e a pressão sistólica dos seus alunos. O intervalo de confiança para a média, que a gente vê aqui, indica precisão na estimativa. Antes, porém, de aprender como calcular o intervalo de confiança, é preciso entender o que é erro padrão da média. O erro padrão da média, então. Imagine uma população constituída pelos valores 4, 10 e 16. A média dessa população, que se indica por μ, é igual ao somatório desses valores dividido por 3, que vai dar um valor igual a 10. Considere agora que todas as amostras possíveis de dois elementos que podem ser retirados dessa população, admitindo que todo elemento retirado para compor a amostra é reposto antes da retirada do segundo. Isso significa que dois elementos podem ser retirados ad infinitum da população. Portanto, podemos entender a população como infinita. Essas amostras e as respectivas médias estão na tabela vistas na figura agora no vídeo. É fácil de ver, observando a figura, que as médias das amostras se distribuem em torno de uma média que é próximo de 10 da população. O grau de dispersão das médias das amostras em torno da média da população é dado pela variância da média. E é essa medida que se indica por sigma elevado ao quadrado de x, que é dado pela fórmula descrita no vídeo, em que x é a média da iésima amostra e R é o número de amostras que podem ser obtidas na população. Então, para as médias apresentadas na tabela, a variância da média é 108 por 9 igual a 12. Na prática, é impossível calcular a variância da média pela fórmula apresentada. O pesquisador não dispõe de todas as amostras possíveis, mas de uma única amostra para estimar a média
e obter a medida da precisão dessa estimativa. Existe, no entanto, uma solução que já se demonstrou que uma estimativa da variância da média é dada pela fórmula S² de x, que é a relação da variância por n, em que S² é simplesmente a variância da amostra. As médias, as variâncias e as variâncias das médias das amostras podem ser colocadas na tabela vista aí no vídeo. É importante notar que a média das médias coincide com a média 10 da população e que a média das variâncias das médias das amostras é igual a 12, calculado anteriormente. Por definição, o erro padrão da média é a raiz quadrada com sinal positivo da variância da média. Indica-se a estimativa do erro padrão da média por Sx². O erro padrão da média é uma estimativa da variabilidade das médias que seriam obtidas, caso o pesquisador tivesse tomado as mesmas condições em um grande número de amostras, e a fórmula então vai ser Sx², né, vai ser igual a S dividido pelo raiz quadrada de N. O erro padrão da média. Voltando ao exemplo, então, da medida da pressão sanguínea sistólica de 100 alunos, que foi 120,3, com desvio padrão de 14, o erro padrão da média vai ser calculado aplicando a seguinte fórmula, que a gente viu anteriormente. 14, que é o desvio padrão, dividido por raiz quadrada de 100, né, que vai ser 14 dividido por 10, ou 1,4. O cálculo do intervalo de confiança para uma média. Você sabe que, se for examinado boa parte da população, a média da amostra terá um valor próximo da média da população. Se a variável variar pouco, a média terá valor próximo ao da média da população. Então, uma estimativa é tanto melhor quanto maior for a amostra e quanto menor for a variabilidade dos dados. Imagine agora que o pesquisador ele está estudando uma variável x com distribuição normal de média μ e variância sigma. Foram obtidos com base em uma amostra casual simples de n elementos dessa população. Estimativas da média, do desvio padrão e do erro padrão da média. Mas o pesquisador precisa dar indicação da precisão da estimativa da média. Ele deve, então, calcular um intervalo de confiança. Já vimos que os pesquisadores geralmente aceitam que o intervalo calculado inclua um valor proporcional com a probabilidade de 95%. O intervalo de 95% de confiança para a média μ, desde que a amostra seja suficientemente grande, é dado por μ mais ou menos 1,96 Sx². Essa fórmula serve para grandes amostras, que no caso da estimativa das médias, deve ser pelo menos um valor maior que 30. Então, intervalo de confiança para a média. No exemplo da medida da pressão sistólica dos 100 alunos, que foi 120,3 com desvio de 14, e erro padrão de média igual a 1,4, que confiança o professor pode ter no resultado? Utilizando ou substituindo pela fórmula, no exemplo, a média era 120,3 e o erro padrão 1,4 e N 100. Logo, 120,3 mais ou menos 1,96 vezes 1,4 dá igual a 120,3 mais 2, mais ou menos 2,74. Os limites de intervalo de confiança são, portanto, 120,3 menos 2,74, que dá 117,56, e 120,3 mais 2,74, que dá 123,04. Podemos, então, ter os 95% de confiança de que a média da pressão sanguínea sistólica dos alunos que ingressaram na faculdade está entre 117,56 e 123,4 milímetros de mercúrio. Se forem pequenas amostras, no caso de variáveis contínuas, desde que a distribuição seja aproximadamente normal, se tem a fórmula x é igual a t, n-1
S x bar, em que t, n-1, é o valor encontrado na tabela de distribuição T. A variável t é obtida em uma distribuição teórica, chamada distribuição T. De certa forma, é parecida com a distribuição normal reduzida. O gráfico de distribuição tem uma forma de sino e é simétrico em torno de zero. Para entender como se acha o valor de t crítico, vamos ver essa tabela a seguir, que reproduz parte da tabela da distribuição T. É preciso especificar os graus de liberdade. No caso do intervalo de confiança para uma média, os graus de liberdade são os do erro padrão da média, ou seja, n-1. Você também precisa especificar a confiança, que em geral é de 90% a 95%. Então, para achar o valor de t que se usa na fórmula, siga os seguintes passos. O tamanho da amostra, que é n, digamos que é 15. Achando os graus de liberdade, isso vai ser n-1, ou seja, 15 menos 1, 14. E escolhe o grau de confiança que se quer. Acha que o valor de alfa, substituindo o nível de confiança de 100% para 95%, né? Ou seja, 100 menos 95 é igual a 5. E aí procura na tabela os valores de t, o valor que fica no cruzamento da coluna alfa 5% com a linha de graus de liberdade 14. Nós vamos encontrar um valor de t de 2,145 ou 2,145. Então, esse é o intervalo de 95% de confiança. O x barra, a média, mais ou menos 2,14 vezes o S x barra. Bom, por enquanto é isso e mais informações nos próximos vídeos. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem e permaneçam seguros. Até o próximo vídeo.